Ô, Matheus, geralmente a gente começa do início da tua vida, mas para quem não te conhece, eu gostaria que tu te apresentasse os cargos que tu ocupa hoje, com o que tu trabalha, a tua posição hoje, como é que tu te define, quais são as posições tuas atuais? Hoje eu decidi, depois da eleição, até porque no período anterior, na verdade, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu passei 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos no governo federal, voltei aqui para o Rio Grande do Sul e trabalhei no governo da IEDA, ocupei diversas funções, entre elas fui secretário de Estado de Planejamento e Gestão, fui presidente do banco, e depois eu embarquei numa outra jornada, numa trajetória de 6 anos e meio, presidindo fui sócio e presidente de uma consultoria de gestão, que é bastante conhecida no Brasil, era a maior consultoria de gestão de origem brasileira, A Falcone, chama Falcone. Né? Na verdade, ela chamava antes INDG, eu propus a mudança do nome para homenagear o fundador. E aí voltei, fiz esse sabático e depois, nesses 7, 8 anos que antecederam a eleição, eu morava em São Paulo, a família morava aqui em Pelotas. Então eu vinha todo final de semana. Sexta-feira pegava um avião, descia em Porto Alegre, pegava o carro, dirigia até aqui. No domingo pegava o carro, voltava para Porto Alegre, dormia, pegava o voo às 5h30 da manhã, ainda era o primeiro a chegar na Falcone. Então foi duro e os meus filhos nasceram no dia 1º de dezembro de 2010. Poucos dias antes de eu aceitar a mudança, eu renunciei ao mandato do banco, o mandato ia até mais ou menos no meio do ano, eu renunciei ao mandato e fui para lá. Foi um período conturbado, são filhos gêmeos, uma gravidez prematura, né? O nascimento foi prematuro, uma série de complicações. E eu passei 6 anos e meio, 7 anos nessa toada, trabalhando 15 horas por dia, viajava, fiz alguns milhões de milhas em 6 anos, porque viajava durante a semana, toda semana, daqui para lá e de lá para o resto do país, onde a gente tinha projetos. Eu abri 2 escritórios, um nos Estados Unidos e um no México, então eu ia muito para esses locais, viajava para recrutar, para fora do país, e passava muito pouco tempo com meus filhos, com a família. Então, depois da eleição, eu resolvi dar um tempo. Eu topei essa aventura porque eu tinha acabado, circunstancialmente, isso fechou a equação para mim, né? Quando eu recebi o convite, eu tinha acabado de renunciar ao mandato na Falcone e decidi vender a minha parte na sociedade. Aí embarquei, foi um ano e meio entre pré-campanha e campanha, e depois eu decidi dar um tempo no trabalho e ficar exclusivamente, para ter mais tempo com meus filhos, exclusivamente atuando em conselhos de administração. Então hoje é só o que eu tenho feito. Eu sou membro do conselho de administração de diversas companhias de capital aberto, entre elas a Marco Polo, aqui em Caxias, a Intelbras, a Oi, que é uma empresa que está em recuperação judicial, portanto dá bastante trabalho, a Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, sou conselheiro também do Hospital Moinhos de Vento e conselheiro da Vital, que é uma empresa de infraestrutura, a maior empresa de rede neutra da América Latina. Né? Cabeamento, né? Exatamente. É a formação 500 mil quilômetros de fibra ótica e fornece infraestrutura para Oi e para outros 25 clientes ISPs. Cargo só de empresa porrada. Então, na verdade, são empresas boas que oferecem um excelente desafio intelectual, tem uma recompensa financeira também muito boa, e ao mesmo tempo são 6 conselhos, mas eu tenho 2 semanas do mês, todos os meses, absolutamente livres. Eu uso para... Geralmente estou aqui em Pelotas, nesse período, eu uso para leitura, eu uso para levar os filhos no colégio, na natação, seja o que for. Então, assim, eu aproveito bastante esse tempo. E nos últimos 5 anos tenho feito só isso e acostumei. Então, é muito difícil voltar. Eu já tive alguns convites e que assim, me deixaram bastante divididos, né, entre tocar uma empresa 100% do tempo, mas essa decisão, como tudo na vida, é um trade-off, né? Me levaria a voltar a morar em São Paulo ou Rio de Janeiro, seja o que for, longe dos filhos, né? Não dá para tirar eles aqui. Então, Pelotas é a cidade que eu escolhi para criá-los, né? Eles não nasceram aqui, nasceram em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, vocês vieram nasceram e vieram para cá depois. Depois voltaram a morar em Porto Alegre, quando eu saí da Falcone, quando eu fiz o sabático. Foram 3 anos em Porto Alegre e voltaram para cá logo depois da pandemia. Tu considera que tu tá no teu auge? Porque eu, que nunca fui dono de empresa nem nada, o cara ser chamado e participar de conselhos administrativos de empresas grandes, para mim seria um grande reconhecimento e quase o auge, ainda mais com essa qualidade de vida atrelada.
Pedro, eu me considero relativamente bem sucedido, mas não estou no auge. Não? Não. Teu auge já passou ou tá por vir? Não, melhor está por vir. Aí sim. O Matheus... Nossa geração vai longe. É isso aí que eu vai queria viver ouvir bastante mesmo. Longe tempo. de idade e Sim, tempo sim. para fazer. Produtividade. De novo, só depende de nós, né?